Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje na Fame, fazendo essa live para falarmos um pouquinho sobre compras assertivas na feira, né? Que é uma dúvida aí geral, que o pessoal sempre vem com uma ansiedade para gastar e comprar tudo, mas é importante fazer essa compra de forma inteligente. Então, meu nome é Juliana Caionata, sou consultora de imagem e embaixadora aqui na Fame. É minha primeira vez fazendo essa live, é minha primeira vez, né, na Fame esse ano. Então, é um prazer e obrigada pelo convite. E para a gente iniciar esse tema, é muito importante que você entenda o que você precisa do seu armário, né? O que você tem no seu armário, o que você precisa comprar para fazer essa compra de uma forma inteligente que o armário vai conversar e te ajudar, e não ser um problema na sua vida. Então é importante que você entenda o seu estilo de vida, a sua rotina, se você trabalha em casa, se você trabalha, né, presencial, o que você já tem no seu armário. Então são perguntas que você precisa fazer para o seu armário, né? Para você, antes de vir na feira, vir com uma compra já guiada, já com uma listinha do que você precisa, o que você não precisa, o que você já tem, né? Então, um pontapé inicial para as suas compras serem assertivas e inteligentes é você parar e olhar para o seu armário o que você tem. Se você já tem uma terceira peça que seja coringa, que ela vai combinar com os que você já tem. Se você já entende um pouquinho de modelagem, entendeu o que facilita, o que valoriza o seu biotipo, o que não valoriza, questão de comprimento, de recortes. Se você já fez coloração pessoal ou não, se você entende as cores que funcionam no seu guarda-roupa, que funcionam para você, né, para que seu guarda-roupa seja um seu amigo e não um seu inimigo, para que você, no dia de montar o look, não fique nessa dúvida cruel e saia comprando de forma sem pensar e acaba não tendo uma valorização ali do seu look, né? E acaba comprando peças erradas na feira. Então, primeiramente, fazer essa pergunta: o que eu tenho no meu armário? Eu tenho um casaco, eu tenho um trench coat, que eu trouxe algumas opções aqui para mostrar para vocês um guia, vamos dizer assim, né? O que você pode começar comprando na feira. Então, eu vou começar pela terceira peça, que é uma peça coringa que você deveria ter no seu armário. Por quê? Porque ela facilita o seu dia a dia. Então você pode fazer um look base ali, com uma cor mais neutra, e jogar um trench coat por cima. Então aqui tem algumas opções de casacos, né? Então casacos de lã você encontra aqui na feira, que são casacos que são atemporais. Você tem uma durabilidade muito boa, porque são 100% lã natural. Então é um investimento, né, que você faz. E aí, pensando, né, nessa terceira peça, entender também de proporção. Se você é um pouco mais baixo, não adianta você pegar um casaco tão longo que vai acabar achatando a sua silhueta. Então é importante você entender essa proporção de tamanho também. Então a gente tem tanto o casaco um pouquinho mais curto, né? Eu tenho uma estatura média aí. É um casaco que fica mais ou menos na altura do joelho, então se você é mais baixinho, é importante que você entenda, porque vai ajudar você a te alongar ali, visualmente falando. Ou se você ou fica por salto, se você tem uma altura, né, que passa de 1,60 aí, né, que a maioria das brasileiras são baixinhas, tem essa opção também um pouco mais longa, que é uma opção super elegante para você ter no seu armário. É uma cartela de cores super bonita, né? E aí a gente tem essa primeira base. Então é uma recomendação ter um trench coat no seu armário. Ou sobretudo, né? Entender também de padronagens. Tem essa opção aqui, né, de risquinho também, tem essa opção de xadrez. Mas, para você que está começando a montar um armário de inverno, é importante que você tenha peças bases. Então, pensar em cores que vão conversar com os looks que você tem. Pode passar. Entender as cores, né? Então, a gente vai agora para a questão de cores. Se você tem um guarda-roupa em cores mais claras, eu recomendo um verde coat numa pegada um tom mais claro também, um cinza, um nude, um off. Por quê? Porque ele vai conversar num todo com o seu armário. Se você tem um guarda-roupa com peças mais escuras, então eu recomendo casacos mais escuros, porque você vai conseguir ter essa combinação mais assertiva ali na hora de montar o look. Outra coisa também, o seu dia a dia, né? Como que é? Você trabalha mais presencial, então você precisa de um casaco que converse tanto com um look mais elegante, no de trabalho, e também combine com o seu lazer, com o seu dia a dia. Então é importante pensar também em questão de tendências, né? Até quando a tendência é viável para você comprar. Se você não tem uma peça-chave, um trench coat, eu recomendo investir num casaco mais clássico, né? Modelagem mais clássica, motores, cores. Agora, se você já tem uma boa base de casacos no seu armário, aí você pode ir inovando um pouquinho e trazer um pouco de estampas, de padronagem, né? De detalhes. A gente vê que eles têm alguns detalhes diferentes. Então você consegue ir usando. Outra peça importante para que você tenha no seu armário
jaqueta de couro, né? Então, hoje eu tô vestindo uma camisa, que é aqui da Leão Can, ela tá aqui na feira, tem peças lindíssimas. Eu optei por uma camisa de couro, mas se você não tem nenhuma peça de couro, é importante você pensar aí no clássico, né? Então, a gente tem a opção de jaquetas mais tradicionais, jaquetas atemporais, 100% couro. Então, é uma peça que tem durabilidade. É outro ponto importante para você pensar também, né? A durabilidade da peça é um investimento. Você paga um pouco mais, mas você tem uma peça a longo prazo, né? Então, uma continha que é legal da gente fazer é se você compra uma peça de R$ 350, 400, mas você usa ela 50 vezes, ela vai ter uma durabilidade muito boa, você vai conseguir aproveitar essa peça do que você comprar uma de 100, 150 usar ela 2 vezes. Então você tem que fazer essa proporção de conta e entender quantas vezes essa peça vai ser usada e ela vai valer a pena. Então, voltando, né, para a questão de tendência e o que é tradicional e o que é tendência, você tem que olhar para o seu guarda-roupa e entender o que você já tem. Você já tem uma jaqueta de couro clássica, tradicional, como essa daqui, que ela vai vestir com tudo, você pode vestir uma camisa, um jeans e jogar uma jaqueta de couro, você já está super arrumada. Ou você já tem uma jaqueta dessa, quer investir em tendência, quer investir numa peça diferente, e aí você pode usar um pouco mais. Então tem cores, né? Essa que eu tô vestindo é o burgundy aí, que é a cor da estação, né, do Antônio. E é uma camisa, né? Então você já vê que é um outro estilo, é uma outra pegada, e você já consegue montar outros looks também. Outras opções de jaqueta, né? Saindo um pouquinho do couro. Jaquetas de suede também são uma opção da feira, porque é uma jaqueta um pouco mais leve, é uma jaqueta que você consegue montar vários looks aí, e é uma jaqueta mais fininha também, então para carregar, né, de repente você acaba indo de metrô, não dá para carregar tanta peça, então é uma peça mais leve para você ter, que você consegue usar também fora do inverno pesado, né, dá para você colocar uma blusinha e ela já veste super bem, e veste, esquenta você, e também você vai ter uma peça aí, uma terceira peça legal para você ter no seu guarda-roupa. Outra opção também, para você fazer compras assertivas na feira, investir em tricôs, né? Então a gente tem várias opções de tricô aqui na feira, porque é uma peça que você usa com calça, né? Com meia calça, com legging, com jeans, e você consegue criar camadas também. Então você pode vestir ela, jogar um sobretudo, jogar uma jaqueta por cima. Uma terceira peça você vai criando essas camadas para esquentar no inverno. Aqui na feira a gente tem muita opção de tricô, né? Várias tramas diferentes. Também é interessante você ver que existem tramas, né? Então quanto mais a trama for aberta, ela não vai te esquentar tanto. Quanto mais fechadinha, ela vai te esquentar mais. Então aqui a gente tem opções também de acrílico, né? Que é interessante vocês verem também, quando for comprar, a composição. Né? Se tem poliéster, se tem acrílico, a composição desse tecido, para você também entender como você vai manusear essa peça. Né? Como que eu vou lavar, como que eu vou armazenar. Isso também é importante que você entenda, até quando vocês vierem na feira. É importante que vocês conversem com os fabricantes, entendam, peguem no tecido, né? Entenda como que é o toque, como é a lavagem dessa peça, porque um erro que a gente comete muito é não olhar a etiqueta, né? E acaba lavando na máquina, acaba aumentando a peça, estica a peça e a gente reclama que a peça não presta. Mas não é a gente que não sabe lavar direito, que a gente quer a praticidade, acaba jogando na máquina e isso acaba estragando o tecido. Então, quando vocês vierem na feira, vierem fazer suas compras, é importante que vocês olhem esse tecido, peguem o tecido. Uma pergunta do público de qual é a diferença do poliéster do acrílico. O poliéster é um material sintético, né? Então acaba que ele não é o vilão. Muita gente fala, não quero nada de poliéster. A gente precisa do poliéster também para ele aquecer a gente nesse inverno, né? Mas é importante também saber manusear, saber lavar, porque não adianta, ele acaba pegando bolinhas, se você não cuidar direito, mas ele não é o grande vilão. Aí o ideal é que você olhe a composição. Então é ideal que tenha outros materiais e ele seja a menor porcentagem dessa composição de fio. Essa aqui que eu mostrei, né, a fabricante me contou que é acrílico com poliamida. Então ele não dá bolinha, ele tem uma qualidade melhor. Então se você busca por qualidade, tenta fugir essa coisa do 100% poliéster, porque realmente ele vai ter uma durabilidade menor, ele vai te dar bolinha, ele vai dar alguns probleminhas aí a longo prazo, mas ele não é um vilão. Então, por exemplo, você pode pegar uma peça que seja 60% poliamida, 40% poliéster e ter essa composição mais casadinha ali para não ser 100% poliéster e você não ter problemas com bolinhas. É isso? Então, outras opções, né, de tricô que eu peguei aqui na feira também para mostrar para vocês. Essa também, né, é uma peça que dá para colocar por baixo de blazer, por baixo de terceira peça. É uma peça versátil, purinha, que vai com
desde uma alfaiataria até um jeans, um tênis, um salto. Então, peças versáteis. Eu acho que a chave de um guarda-roupa e uma compra assertiva na feira é você ter essas peças versáteis também no seu guarda-roupa. Outra opção também, que eu acho que é uma escolha muito inteligente na feira, são esses conjuntos. Inclusive, eu estou vestindo um aqui, né? Esse conjunto cinza que eu estou vestindo é da Modas. Ele é um conjunto leve, ele é um conjunto que você consegue fazer composições de looks, então eu posso usar calça com outro. Eu dei um truquezinho aqui e coloquei um elástico para ficar esse estilo Aladdin também, porque eu acho que fica legal, né? E você vai brincando ali com o styling e trazendo essas proporções diferentes. Então eu tenho aqui um modelo de conjunto também da Modas. Então elas têm cores, tem modelos, tem com gola, tem com a varinha mais careca também, que fica legal. E são composições legais para você ter. Então, você pode ter conjuntos variados de várias cores e você vai brincando, vai montando um guarda-roupa que ele converse entre si, né? Então, é importante a gente ter essa consciência do que funciona pra gente e o que não funciona. Para as minhas clientes de consultoria, eu sempre busco falar que ela precisa ser sincera, o que ela precisa, o que ela já tem, o que ela não tem, né? O que ela quer investir. Então, fazer essa compra consciente, essa compra assertiva não é comprar menos, é comprar de forma inteligente. Então, entender tudo isso que eu falei, né? Entender o que você já tem, entender o seu estilo de vida e o seu estilo pessoal também é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente vai influenciada por influências, eu vi fulano usando tal roupa, quero uma igual. Às vezes você compra e a roupa fica lá perdida por invernos e invernos e você não usa de novo. Você não tem uma durabilidade daquela peça porque você compra agora uma tendência e o ano que vem ela já saiu de moda e você fala não quero mais e você fala gastei à toa. Então é importante você entender o que você precisa. É uma conversa que você tem que ter com você mesma para entender o que funciona e o que não funciona. Outra coisa que eu falei, estilo, né? Pensar essa questão de estilo. Se você tem um estilo mais elegante, você trabalha mais social, compensa talvez investir em uma peça que seja mais atemporal, uma peça mais clássica, porque você consegue mesclar entre os mundos aí do casual e do elegante. Agora, se você tem um estilo mais criativo, você já consegue pensar em padronagens mais diferentes, ou usar um pouquinho mais a cartela de cores também. Pensando nas cores também, se você já sabe a sua cartela, né, é uma facilidade você entender, mas as pessoas ficam na dúvida, mas eu não quero ficar presa à cartela. É importante você ter esse autoconhecimento para você comprar e investir. Por exemplo, você vai investir num casaco nesse tom. É um investimento que você faz. Então, se você não sabe a sua cartela de cores, procure cores mais neutras, os coloridos neutros, né, que a gente fala, que são essas peças mais num caramelo, num cinza, num terracota, porque são peças básicas. Agora, se você já sabe sua cartela, já tem ali a sua cartelinha de cor, sabe as cores que funcionam para você, é interessante você investir numa peça, né? Então, por exemplo, eu sei a minha cartela de cores, então eu investi num casaco cinza, num conjunto cinza aqui, porque eu sei que ele me valoriza, eu sei que ele fica bem em mim, né? Esse tom de vinho também está na minha cartela, então eu consigo investir em cores quando eu sei como usar e como elas vão me favorecer. Outra opção também de compras na feira são as chamadas térmicas, né? Segunda pele. A gente tem essa, que é da Banagem dela, e ela é peluciada, né? Então ela tem um fogo muito quentinho, ela tem uma dessa, e ela esquenta mesmo. Então, às vezes, se você não quer carregar tanta peça, ficar com tanta blusa, ela é uma opção legal. Então, a gente tem várias opções de térmicas aqui na feira, né? De segunda pele. Então, você coloca uma dessa por baixo, um casaco por cima, uma jaqueta, jeans, que seja o mais fina possível, você vai estar aquecida. Né? Então a gente tem opções de calça peluciada também, para quem sente mais frio, quer colocar por baixo do jeans, que acaba sendo mais geladinho, né? Que não esquenta tanto. São opções que você tem aqui na feira. E são peças corinhas que você tem que ter. E essa que você pode ter uma de cada cor, porque ela vai funcionar no seu inverno. E é aquela peça atemporal, ela não sai de moda, você usa tanto num dia mais frio como num dia que não tá tão frio, você pode sair só com ela. Então você consegue fazer essa brincadeira aí com as térmicas e ir criando camadas mesmo. Por baixo de casacos, por baixo de couro, por baixo de couro. Né? Então você consegue várias opções aí também. Então, basicamente é isso, né? Você entender como fazer essa compra, entender o seu estilo. A gente fala muito de conselho de imagem, muita gente ainda fica, né, na dúvida se deve fazer ou não, mas faça, né? A gente tem aqui na feira também assessoria de compras. Então, aqui é
uma pontinha do iceberg que eu tô falando aqui, mas tem uma infinidade de dicas, uma infinidade de coisas que a gente pode ensinar para vocês. Aqui na feira a gente tem assessoria com as consultoras, então você contrata e você também está ajudando o grade. Então são opções muito legais que você tem, mas esse conhecimento é importantíssimo que você tenha. Entender o que você tem no guarda-roupa, qual é a sua lista de compras, já vi com essa listinha pronta ali, entender o que funciona, o que não funciona, como é a sua rotina, qual é a sua cartela de cores, ou se você quer ter um pouquinho mais de cores, você pode trabalhar também com a psicologia das cores, de repente você é um profissional, precisa de cores mais sólidas, mais escuras, ou se você não tem uma facilidade de cores, quer usar cores mais claras, olhar para o seu guarda-roupa como um todo, para que ele trabalhe para você. Outra opção também que a gente tem aqui na feira são acessórios, né? Então eu peguei essa bolsa aqui, que é da Juliana, que é uma bolsa 100% couro, né? Então são outros investimentos também para você ter, né? Base no seu guarda-roupa. Peguei uma cor mais clara aqui, para combinar com o meu look. E aí, voltando de novo para a cartela de cores, pensar também o que funciona para você, esse prata ou dourado. Lá eu vi que ela tinha opções pratas, né, dos peixes e da corrente. Eu optei para prata porque aqui combina comigo, é que eu gosto mais. Então, tudo isso você precisa saber, né? Então, o autoconhecimento é a chave da sua compra assertiva, é a chave de uma compra que você não vai gastar à toa e não vai ficar sem usar depois essas peças. E aí, outras opções também que a gente tem na feira são, além, né, das bolsas e tudo, a gente tem também acessórios, né? Então aqui eu peguei desses acessórios essas pastinhas, que são peças que você pode ter no seu guarda-roupa, porque elas montam todo o look. Então eu vou até colocar aqui esse organização para vocês. Então você pode ver que uma peça, um simples echarpe muda todo o look. Eu optei por essa bordada aqui, né? Porque mesmo se eu tivesse sem a camisa ou com ela conversa muito bem com o meu look. Então é ideal que você, por exemplo, eu tô com o look todo cinza, então eu optei por uma cinza porque eu gosto dessa coisa do monocromático. Então outra dica também para você que tem dificuldade em combinações de cores, escolhe uma cor e vai fundo nela, né? Você consegue criar tom sobre tom, pegar um cinza mais escuro, um cinza mais claro, ou a cor que você escolher. E aqui eu optei por essa composição e eu acho que fica super elegante. Ela dá um tom, ela dá aquela cereja do bolo no look. E tem bordados também, então você consegue, por exemplo, combinar as cores do bordado, né? Jogar de repente na calça, na jaqueta, fazer essas combinações. E são peças que você pode ter um monte, uma de cada cor. A gente tem uma parede de pashminas e echarpes lindíssimas. Você pode pegar uma de cada cor e você vai mudando o look, né? Então você vai testando ali cores. E elas também me mostraram uma novidade que eu achei belíssima também, que é uma estola, né? Vocês... Então é uma estola bordada e ela tem esse pelo também, que fica lindo também. Vou colocar para vocês verem. Uau. Então aqui você já tem outro look completamente diferente. Elas falaram que é novidade, chegaram, elas ainda nem conseguiram expor. E agora que eu vi, eu falei, nossa, lindíssima. Então você vê que fica, né, um bordado aqui nas costas. E esse pelo dá todo o charme. Tem várias cores. Então, de novo, tem pelo cinza para fazer essa brincadeira do monocromático, porque eu ia vestir essa camisa, né, vinho, bordô por cima. Mas você vê como já dá uma outra cara no look totalmente básico. Né? Eu poderia tirar a camisa e colocar só ele, ficaria lindíssimo. Você pode jogar um cinto aqui também. Então ele acaba virando uma terceira peça. Então é uma pashmina, uma estola, né? Que você não encontra por aí, você encontra só aqui na Fame. São peças diferentes que você não encontra em shopping, lojas de departamento, porque realmente tem esse cuidado, tem esse bordado, né? Que traz toda essa riqueza e elegância pro look aí também. Então, tudo isso que eu mostrei, a gente encontra aqui na Fame. É claro que, né, a gente dá uma amostrinha do que tem, mas tem muita peça, muita coisa, né? Então, não sei se estão com dúvida, meninas, tem, tranquilo? Então, não tem ainda aí. Então, é isso, né? A gente tem as costuras, a gente tem essa assessoria de compra, se você tiver dúvidas, se você quiser fazer essa compra mais guiada, mais inteligente, a gente consegue te auxiliar também. E
passar, não pode passar. Né? Então a feira tá chegando o pessoal aqui, a gente vê que a temperatura tá caindo, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu vou investir numa peça, numa jaqueta de couro, numa camisa de couro, mas o frio tá aí, né? E você tem que ter, não adianta você querer comprar uma peça só quando o frio chegar, né? E você fica naquele desespero e você acaba pagando mais caro, né? Comprando de qualidades duvidosas por aí, mas aqui a gente tem a garantia, tem a qualidade, né? Essas peças enquanto tem garantia, né? Você tendo um cuidado de, né? A Leocam me falou que você tem toda essa garantia das peças de couro. Pode passar. Então, você tem a qualidade, né? E em pontos assim, acho que é importante você pensar, ter esse autoconhecimento, entender sobre a sua proporção corporal, sobre a modelagem que te valoriza, sobre as cores que funcionam para você, para que você leve isso ao longo da sua vida e faça compras assertivas, faça compras inteligentes, né, para você ter um armário que trabalhe para você e não que você fique ali pensando todo dia que eu vou vestir, que eu vou combinar com o quê. Então, é importante fazer essa continha que eu falei, o que vale a pena, quanto que vale a pena investir. Quando vier fazer a compra, pegar no tecido, entender, conversa com o fabricante, como que eu vou fazer essa peça durar mais, como que eu vou manusear, como que eu vou... Até mesmo é interessante isso, as meninas do tricô, acho que é da Isaura Tricô. A gente tem mania de pendurar esses tricôs, né, no cabide. Só que a longo prazo ele vai pesando e você pode estragar a sua peça, né, o seu tricô. Então é interessante guardar ele de maneira correta, dobrado, né, numa prateleira, para você ter essa peça aí. Então quando você vier na feira fazer a sua compra, entender, né, como você vai pegar, depois se você fizer tudo isso que eu te falei, de fazer essa listinha, ver o que você já tem, conversa com o fabricante, pega no tecido, entende a trama, entende do que é feito, né? Porque conhecimento é ouro e quanto mais a gente tem esse conhecimento na nossa vida, a gente vai ser valorizado, a gente vai conseguir valorizar nosso dinheiro também, comprando peças, né, corretas, de forma correta e armazenando também de forma correta. Então, para quem vem na feira, tem muita opção. Tem opção de casaco, opção de couro, opção de calça. Ah, e uma outra coisa também, acabei esquecendo. Eu peguei uma calça para mostrar. A gente fala muito de casaco, mas a gente não fala de calça, né? Então eu peguei essa calça de cabelo na loja dela, uma loja aqui da feira, que é uma calça de lãzinha. Então é uma alfaiataria, que ela é muito quentinha. Então para quem trabalha em social ou gosta de alfaiataria, é uma peça super coringa para você ter. Por quê? Porque você tem uma peça que esquenta, uma peça que tem um caimento legal, ela é uma calça reta. Então voltando para aquilo de modelagem, entender proporções é interessante. Essas calças, né, mais wide, leg, mais reta. Põe legal isso aqui também. E a gente tem essa opção aqui na feira. Tem as outras opções também, calças de suede, mas calça é uma peça que você precisa ter opções também do seu guarda-roupa, não só as fininhas, mas também essas mais grossinhas, que funcionam muito bem no frio. E para você se sentir muito frio, você pode colocar meia calça, térmica por baixo, enfim. Então, né, basicamente mostrei esse gostinho da feira aqui para vocês. E é isso, assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que é importante mesmo, como eu falei, esse autoconhecimento, entender o que você precisa, o que você não precisa, fazer a sua listinha, fazer a sua pastinha ali de fotos, para você vir na feira já comprar de forma consciente, né? Aproveitar a feira que vem até domingo só, e é a edição de alto inverno, a última já, né? E fazer essas compras, aproveitar os fabricantes, e os preços também estão ótimos, porque são preços, né? Acabam sendo preço de atacado ali, vendendo no varejo. Você não encontra, muitos são do sul de Minas, né? Do sul, então são peças que você não vai falar, depois eu acho na loja. Não, você não acha, só tem que ir na feira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui na FEM como embaixadora e consultora esse ano. Espero poder contribuir cada vez mais para a FEM, né? Trazendo dicas, trazendo essa assessoria de compras. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar para o Instagram da FEM ou até no nosso mesmo. Que a gente vai ajudando vocês aí da forma que a gente puder. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui na FEM, por estarem na live. E é isso. Obrigada. Boa tarde.